Esse cientista se muda para uma floresta com sua família, para entender os desaparecimentos no local, mas o que era para ser apenas uma pesquisa se torna uma luta pela sobrevivência. E esse é o filme The Hollow, de 2015, e eu sou o F, o Espinho Fino. Então toma cuidado e vamos recapitular. O filme começa falando sobre a lenda de uma floresta onde existiam criaturas chamadas de sagradas, que eram as protetoras da floresta, e quem tentasse invadir sua casa seria levado. E vemos uma família chegando na Irlanda, em uma área com muitas florestas, e eles estavam fazendo isso pois muitos estavam cortando as árvores para vender madeira. E ele foi contratado para identificar onde poderia ser cortado, mas os moradores não gostavam de pessoas novas no local. E galera, o filme já começa todo errado, pois ele começa a andar pela floresta com seu pequeno mequetrefe nas costas. Seu cachorro começa a latir pois encontrou algo, e ele vai seguindo pois pode ser algo importante, mas no caminho seu filho deixa cair a chupeta no riacho e sua esposa estava em casa arrancando as barras de ferro da janela. Ada encontra uma construção abandonada e lá dentro tem um animal falecido de forma estranha, como se ele estivesse com muito medo. E vemos que Adam é muito irresponsável, pois se der ruim pro mequetrefe ser acertado é muito fácil, e ele analisa o bicho e estava nascendo um fungo esquisito. Claire está arrancando as barras de ferro do local quando chega seu vizinho Calme, perguntando se Adam ainda estava andando pela floresta, e ela diz que ele estava com o filho dela, e o cara fica com mais raiva ainda e diz para ele visitá-los à noite, pois ele não pode ficar fazendo essas coisas. E Claire acha que todos os odiavam, pois eles eram cientistas e estavam mexendo com as árvores deles. Adam chega em casa dizendo que encontrou algo, e Claire diz para falar com Calme, pois ele pode causar problemas, e eles estavam ali há menos de um mês. Mas Adam só quer saber do trabalho e diz que iria no dia seguinte, e durante a noite ele está fazendo uma pesquisa sobre aquele fungo e percebe que ele consegue invadir as células que estiverem por perto e consegue se multiplicar. E ele percebe que é algo nunca antes visto com essa velocidade. E Claire coloca o boneco para dormir, mas começa a cair uma gosma preta no berço dele, e Adam sobe no sótão para ver se tinha alguma infiltração, mas não encontra nada, pois ele fingiu que olhou. Claire começa a cozinhar e deixa uma babá eletrônica no quarto para ter certeza que o boneco estaria bem, e Adam começa a olhar para ela de forma diferente, e ela percebe que a última vez que ele fez aquele olhar, o boneco nasceu, e os dois estão se preparando para dar uma brincada na cozinha, ao mesmo tempo que presta atenção no bebê. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer. O problema é que alguma coisa quebra a janela e eles correm desesperados, mas quando chega não tinha nada. E Adam sai para dar uma olhada, mas não encontra nada do lado de fora, então eles chamam a polícia. O policial começa a dizer que como eles estavam morando perto da floresta, muitos animais não enxergavam a janela e acabavam batendo, o que era muito normal. Mas Adam não acredita, pois o abajur foi jogado na parede. O policial diz que os moradores locais possuem uma lenda sobre criaturas mágicas que protegem o local, mas ele diz que não acreditava nessas coisas, mas não provocava o pessoal para saber se era verdade. E conta que a filha do Calme no ano passado decidiu entrar para brincar e nunca mais voltou, e todos acreditavam que era o povo da floresta. E quando ele vai embora, Adam diz que iria no dia seguinte falar com Calme e perguntar por que ele fez isso, e ele vai do lado de fora para tirar algumas fotos como prova do que aconteceu. Mas é aí que tudo começa a ficar bizarro, pois ele usa uma câmera com flash e começa a fazer barulho no mato e aparece uma criatura bizarra, mas ele acha que é coisa da sua cabeça, e o cachorro começa a rosnar pro meio do mato e pessoas normais voltariam para casa e trancaria tudo, mas ele decide investigar e entra na construção abandonada atrás da casa dele, mas não encontra nada. No dia seguinte, Adam vai com o boneco na cidade para consertar a janela, e em casa Claire está arrumando a bagunça e encontra várias raízes e fungos pretos no berço e não sabe como aquilo apareceu de um dia para o outro. E chegando na loja, todos estão olhando para ele de forma estranha e o vendedor diz que consertaria a janela, mas que ele teria que usar as barras de ferro, senão eles continuariam invadindo. E ele não entende nada e não sabe como o cara descobriu que eles tiraram a barra de ferro da janela. Claire está estendendo os lençóis quando Calme aparece armado na sua casa e ela acha que daria uma falecida de leve, mas ele tira um livro da bolsa e manda
manda eles lerem para provar que não estava maluco, e era um livro antigo com várias raízes na capa. E galera, se alguém chega pra você com um livro cheio de raízes e sangue nos olhos, é melhor acreditar. Adam está voltando para casa e já estava anoitecendo, e no caminho eles passam pelo Calme, que estava voltando da casa deles. O problema é que quando entra na floresta, o carro começa a falhar e ele precisa parar para dar uma olhada, e deixa o boneco no banco de trás, mas quando olha o motor, estava cheio de raízes escuras e ele não sabe como aquilo entrou ali, e estava muito profundo. E no momento que ele vai pegar uma ferramenta no porta-malas, é atacado e acorda depois de algumas horas, com o filho chorando, desesperado. Tem alguma coisa tentando invadir o carro, e nesse momento daria muito ruim, mas ele consegue furar o banco do carro e ligar a lanterna, e o que estava ali vai embora. E aí eu te pergunto, ele está enfrentando as criaturas da floresta ou um gangster? Porque para ser preso no porta-malas tem algo de errado. Na lataria do carro ele vê marcas de garras e fica desesperado, e começa a se guiar pelo latido do cachorro, pois ele já estava perto de casa. E chegando, ele pede para Claire cuidar do boneco e diz que foi atacado no meio da floresta. E até aquele momento ele não queria acreditar que era o povo da floresta, pois ele é um cientista. Então pega sua arma sem saber usar e para piorar, a luz é cortada. Adam está escutando algo na cozinha e dá um tiro de aviso, mas não havia ninguém. E ele começa a ficar com raiva, pois não entende por que os moradores estavam fazendo aquilo, sendo que eles não fizeram nada, e Claire diz que quer voltar para Londres, pois estava mais fácil. Mas Adam diz que não se renderia e terminaria seu trabalho, pois eles não fizeram nada de errado. E Claire mostra o livro que Calme deixou, mas ele acha que aquilo era tudo história. Eles queriam ir para um lugar seguro até amanhecer, e começam a andar pela floresta e encontram um cachorro na construção abandonada, e ele já estava sendo tomado pelos fungos, e geral corre para o carro. O problema é que as raízes estavam mais profundas ainda, e enquanto Claire tenta ligar o motor, ele vai tentando tirar as raízes. E do meio da floresta começam a aparecer várias criaturas, e agora eles tinham certeza que aquilo não era apenas uma lenda, e tenta fugir, mas os bichos começam a jogar merda no vidro e eles perdem o controle. Então agora só teriam a opção de voltar para casa, e me pergunto como o pequeno Mequetrefe conseguiu sobreviver a isso tudo. Eles trancam tudo, pois precisavam sobreviver até amanhecer, e Adam quer olhar no olho mágico, mas o bicho cospe algo no olho dele e começa a descer um melado esquisito, mas por pouco ele consegue jogar a luz no bicho e percebe que isso era o ponto fraco deles. Então ele tranca a Claire no porão com uma lanterna, pois ele tentaria ligar o gerador reserva da casa. O problema é que chegando, a caixa de luz estava cheio de fungos, e ele não pode fazer barulho, pois não teria como se proteger. A porta do sótão começa a apodrecer, pois os bichos conseguiam usar o fungo para invadir qualquer coisa, e ao mesmo tempo ele está tentando ligar o gerador, mas estava difícil, e Claire começa a ser atacada, e ele começa a passar mal, pois aquilo no olho dele começou a crescer, e ele estava sentindo coisas estranhas, mas no final consegue ligar e todos são salvos. Adam encontra as barras que Claire tirou, mas quando toca, queima a mão, e percebe que estava infectado, e pega tudo que tinha ferro, pois ele precisava trancar a casa, e ele vai no banheiro e seu olho infectado começa a mudar aos poucos, e ele fica desesperado, e para Claire não perceber, ele coloca um pano no rosto e diz que machucou. Eles conseguem colocar a barra de ferro na janela e agora estariam seguros, mas Claire vê que ele estava com a mão machucada e não estava tocando em nada de ferro, então percebe o que estava acontecendo, e ele diz que era melhor deixar o boneco no armário, pois se as criaturas invadirem, eles não conseguiriam se proteger. E agora é o momento das revelações, pois ele começa a olhar o livro e conta sobre as criaturas da floresta e que elas se multiplicavam para proteger o local e pegavam todos os bonecos alheios, por isso que os moradores não gostavam de crianças por perto, e normalmente eles trocavam um boneco por um falso, mas quando a família percebia, já era tarde demais. Claire está preocupada com o boneco e quer dar uma olhada, pois estava muito calmo, e abrindo a porta uma criatura apodreceu a parede e levou o boneco. E Adam sobe no sótão para pegar de volta, mas acaba sendo acertado e é desmaiado. Então Claire precisa correr pela floresta escura, cheio de criaturas bizarras com sangue nos olhos. E galera, não sei porquê, mas isso não me pareceu uma boa ideia. E ela vê seu boneco sendo arrastado pro rio, e ela entra e consegue pegar, mas ali havia um segredo. Adam acorda e estava se sentindo estranho, como se tivessem coisas tentando controlar. E quando Claire chega com o boneco, ele pede pra ver e diz
diz que aquele não era o filho deles, e ela começa a achar que ele estava ficando maluco, e ele mostra no livro que aquele era o substituto, e precisavam encontrar o verdadeiro, mas ela não quer acreditar, pois ele estava muito estranho, e no momento que ele vai fazer um teste com um prego de ferro, ela dá uma facada de leve nele e sai correndo com o boneco, até o galpão que estava com luz, e Adam não consegue ficar na luz sem se machucar. Ele tenta dizer que ela estava sendo enganada e cai no chão se tremendo, e ela aproveita para fugir, mas agora ele estava conseguindo se controlar e não tinha mais problemas com a luz, e para piorar, ele pega uma foice de ferro e coloca fogo, e é por esse motivo que não se mexe com pessoas malucas de cogumelo. E agora que ele estava se transformando, ele vai até onde as criaturas estavam e encontra seu verdadeiro filho, mas as criaturas não querem deixar que ele pegue. Claire ainda está em fuga e chega na casa do Calm pedindo ajuda, mas ele estava muito assustado pois avisou o que iria acontecer e a manda embora, senão eles chegariam ali. E nisso ela começa a correr pela floresta usando a câmera do Adam, mas a bateria estava acabando e os bichos não estavam mais com medo. Adam aparece com o verdadeiro filho e diz pra ela largar aquele boneco, pois era apenas uma armadilha, e diz que uma mãe saberia quem é o verdadeiro e deixa o boneco no chão. Então no último segundo ela pega o verdadeiro e Adam é atacado pelas criaturas, mas ele fica feliz pois ela conseguiu fugir, e já estava amanhecendo e aquele boneco falsificado começa a virar uma criatura de raiz e o filme termina feliz para sempre. Ou não, pois agora o Mequetrefe vai crescer sem pai e a empresa que estava pegando as madeiras estão selecionando as árvores para vender, mas pega várias com aquele mofo preto. E foi assim que começou The Last of Us. E esse foi o filme The Hollow, e galera, até que esse filme tem qualidade, e é por isso que não é bom criar amizade com o povo da floresta. Como com quem? O povo da floresta. Caralho, cadê esse ácido? Então deixa o like e se inscreve, pois amanhã sempre pode melhorar. Obrigado a todos e fui!